No crepúsculo de um tempo antigo, quando o Oriente exalava mistérios e veneráveis tradições, erguia-se um homem cuja fé seria a centelha luminosa a iluminar os caminhos da humanidade em direção a uma nova aliança com o divino. Imagine por um instante uma terra de deserto e céu infinito, onde as estrelas dançavam no manto escuro da noite e o sussurro dos ventos trazia consigo as histórias de povos antigos. Entre estes, emergia Abraão, um homem simples, mas com um coração ardente, receptáculo de uma fé tão inabalável que transcenderia gerações futuras. Sua jornada, marcada por desafios, despedidas e encontros sobrenaturais, tornava-se a epopeia da confiança absoluta em Deus, um exemplo eterno de como a fé pode transformar vidas e abrir os caminhos do impossível. Antes de prosseguirmos com essa narrativa emocionante, peço que tire um instante para demonstrar seu apoio a esta história. Se você se sente tocado pela mensagem e deseja acompanhar mais contos inspiradores como este, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar espalhando essa sabedoria e conhecimento a todos os que buscam a beleza da história em cada palavra contada. Retomando a história, era numa terra de calor abrasador e horizontes sem fim, onde as areias contavam segredos dos tempos imemoriais, que Abraão, ainda conhecido como Abrão, recebeu o chamado que mudaria o destino de toda a humanidade. Num dia em que o sol parecia abraçar o firmamento com intensidade quase palpável, a voz do Altíssimo ecoou em seu coração, num sussurro firme e sereno, convidando-o a abandonar tudo aquilo que conhecia, sua terra natal, sua família, as tradições estabelecidas, e a seguir um caminho incerto, mas repleto de promessas divinas. Abraão, homem de coragem e discernimento, não hesitou. Sentiu em sua alma que esse chamado era mais do que uma simples ordem. Era uma revelação de um futuro magnífico, construído com os alicerces da fé. Ao atravessar vastas paisagens que pareciam desafiar as leis do tempo, Abraão enfrentou tempestades de areia e noites inóspitas, onde a solidão era quebrada apenas pelo brilho distante das estrelas. Estas, como pontes de luz, representavam os testemunhos silenciosos da promessa divina. Sem maiores delongas, ele arrumou seus pertences, despediu-se dos laços familiares e partiu rumo a horizontes desconhecidos. Em cada passo que dava pelas trilhas poeirentas do deserto, ele carregava consigo a certeza de que Deus o guiaria, mesmo que o caminho se mesclasse com desafios impensáveis e provações inesperadas. Em cada parada, em cada oásis encontrado por pura providência, Abraão meditava sobre a grandiosidade do plano que se desenhava diante dele e, em seu íntimo, sentia que a mão de Deus o guiava com firmeza e amor paternal. A jornada de Abraão não era apenas física, mas, sobretudo, espiritual. Em cada obstáculo, ele encontrava uma lição de humildade e obediência. Recordam-se os momentos em que a sede parecia insuportável e o desânimo se insinuava nos ventos cortantes do deserto. Mesmo assim, o homem de fé não cedeu. Em sua mente ecoavam as palavras divinas: "Eu farei de ti uma grande nação." Essas palavras foram sua luz nos momentos mais sombrios, transformando cada gota de suor e cada lágrima de esforço em preâmbulos de uma era grandiosa. Entre os muitos eventos que marcaram essa travessia, um episódio resplandece com intensidade: o encontro com os habitantes de uma região distante, povos nômades que viviam em harmonia com os ritmos da natureza. Em um banquete sob as estrelas, Abraão partilhou histórias de sua antiga terra e ouviu com reverência as canções de seus anfitriões que contavam lendas ancestrais. Foi nesse momento que ele compreendeu a universalidade da fé e a conexão intrínseca entre todas as almas que habitavam aquele vasto mundo. Cada ser, cada cultura, cada história era parte de um mosaico divinamente orquestrado. Ao continuar sua jornada, Abraão foi surpreendido por provas que desafiariam até os espíritos mais fortes. Entre elas,
destacou-se a experiência do alojamento em uma região onde a fome assolava a terra. Durante dias, seu grupo enfrentou a escassez e muitos questionaram se o sacrifício de deixar a segurança de sua antiga vida tinha valido a pena. Mas justamente quando a esperança parecia se dissipar, um milagre se manifestou. Uma chuva repentina que revitalizou os campos áridos, baixando a bênção do Senhor sobre os que nele confiavam. Esse episódio fortaleceu ainda mais a convicção de que a jornada de fé de Abraão era abençoada e que cada dificuldade era simplesmente um degrau para a realização de algo grandioso. Enquanto as paisagens variavam entre desertas imensas e vales verdejantes, o semblante de Abraão se transformava a cada nova experiência. Ele aprendeu, através da prática e da contemplação, que a verdadeira riqueza não residia nas posses materiais, mas na confiança em Deus e no comprometimento de seguir seu caminho, mesmo quando tudo parecia incerto. Sua caminhada não era solitária. Ao longo do trajeto, Deus lhe enviava sinais e mensageiros que o auxiliavam a encontrar abrigo, orientações e, principalmente, a certeza de que nunca o abandonaria. Cada passo que ele dava era entremeado por momentos de introspecção e oração, onde o silêncio do deserto se transformava em um altar sagrado. Em noites enluaradas, ao acender a fogueira, Abraão se recordava das palavras que outrora moldaram sua decisão. Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essa mensagem ressoava com uma clareza surpreendente, enchendo seu espírito de gratidão e determinação. A fé inabalável o impulsionava a fazer escolhas que para muitos pareciam incompreensíveis. Abandonar confortos e certezas em prol de uma confiança quase mística. Com o tempo, a jornada de Abraão começou a frutificar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Suas experiências foram se transformando em relatos que inspiravam os que o acompanhavam, fomentando o surgimento de laços entre pessoas de diferentes origens e crenças. Através da convivência com outras culturas, ele aprendeu que a verdadeira essência da humanidade se revelava na capacidade de amar e de acreditar num futuro compartilhado. Essa compreensão profunda não apenas reafirmava sua fé pessoal, mas também se disseminava como sementes lançadas ao vento a formar uma rede de esperança e solidariedade que ultrapassava fronteiras geográficas e espirituais. A cada vila alcançada, a cada povo que encontrava, Abraão semeava o exemplo do amor divino e da confiança absoluta. Ele ensinava que a jornada da vida não se mede pelos bens materiais acumulados, mas pela disposição de entregar o coração e a alma ao Criador. Em meio aos diálogos com sábios e líderes de tribos, ficou claro que a sua missão era ser um precursor de uma nova era. Uma era onde a fé verdadeira transformaria não apenas a vida individual, mas o destino coletivo de toda a humanidade. Ao olhar para o horizonte, ele via não só o deserto e as montanhas, mas também os contornos de um futuro promissor, onde a luz de Deus brilharia intensamente sobre aqueles que ousassem trilhar o caminho da esperança. No ápice dessa jornada, quando os desafios pareciam ter alcançado o seu auge, surgiu o momento de uma das mais intensas provas: o sacrifício. Deus, em uma demonstração suprema de confiança, ordenou que Abraão preparasse-se para oferecer o que lhe era mais precioso: seu filho. Foi um momento carregado de emoções avassaladoras, onde a fé e o amor se encontravam em um turbilhão de sentimentos conflitantes. Abraão, reconfortado pela certeza de que a providência divina estaria presente em cada ato, demonstrou uma coragem que transcendeu o entendimento humano. Essa prova se configurou como o ápice da confiança em Deus, onde cada fibra de seu ser vibrava em uníssono com o chamado celestial, mostrando que a fé verdadeira não conhece limites quando guiada pelo amor supremo. Porém, mesmo diante do desafio emocional e espiritual do sacrifício, um milagre surpreendente veio selar a história de Abraão.
No exato instante em que o aperto do destino parecia inexorável, uma voz poderosa o impediu, revelando que aquele teste era apenas uma demonstração da imensidão da confiança que ele nutria. O sacrifício nunca foi consumado, pois Deus, ao reconhecer a sinceridade e a virtude de Abraão, providenciou um substituto, abrindo assim as portas para uma nova aliança e reafirmando a promessa de que ele seria pai de uma nação numerosa e abençoada. Essa intervenção divina não só aliviou o coração de Abraão, mas também transformou sua jornada em um percurso de redenção, onde cada obstáculo se convertia em um degrau para a realização do plano divino. Ao longo dessa epopeia cheia de nuances e mistérios, cada passo de Abraão foi uma lição viva de como a fé pode moldar o destino do mundo. As areias do deserto, que testemunharam suas lutas e conquistas, parecem guardar até hoje os ecos dos cânticos de vitória e das preces entoadas por um homem que dedicou a sua vida a seguir a vontade de Deus, mesmo quando tudo indicava que ele estava indo contra o fluxo natural da existência. Sua perseverança e sua devoção foram transformadas em símbolos eternos, incitando aqueles que, séculos depois, buscam respostas em meio ao caos moderno. Assim, a narrativa de sua vida transcende o tempo, aproximando-se do mito e da realidade, convidando todos a olhar para dentro de si mesmos e a descobrir o poder transformador de uma fé genuína. Contudo, a trajetória de Abraão não pode ser entendida apenas como uma série de eventos milagrosos ou como uma sucessão de provações superadas com bravura. Ela é, acima de tudo, um convite para que cada um de nós reavalie o significado de confiar verdadeiramente em algo maior do que nós mesmos. Em um mundo repleto de incertezas, onde os dilemas e desafios se apresentam sob diversas formas, a história dele nos ensina que o primeiro passo rumo a um futuro promissor é acreditar e agir de acordo com os desígnios do divino. A jornada de Abraão é uma metáfora poderosa para a transformação pessoal. Ao abandonar o familiar e se entregar ao mistério do desconhecido, ele se abriu para as inúmeras possibilidades que a fé pode oferecer. Ao contemplar a extraordinária jornada de Abraão, somos convidados a refletir profundamente sobre a natureza da fé e o quanto ela pode influenciar nossas decisões cotidianas. A história de um homem que ousou deixar sua terra natal, quebrar convenções e enfrentar desafios inimagináveis, nos lembra que confiar na vontade de Deus ou numa causa maior é muitas vezes o caminho para descobrirmos a nossa verdadeira essência. Em meio aos obstáculos que surgem em nossas vidas, o exemplo de Abraão nos estimula a ver que os momentos de incerteza podem, na verdade, ser as sementes da nossa transformação. Assim como ele, somos convidados a lançar mão do nosso espírito de coragem, a abandonar o que nos prende ao passado e a abraçar a promessa de um futuro repleto de luz e sabedoria. Ao refletirmos sobre sua fé inabalável, somos levados a questionar as nossas próprias limitações e a buscar, no âmago do nosso ser, aquela convicção que muitas vezes se oculta por trás do medo e da dúvida. O compromisso de Abraão com o divino é um espelho para cada um de nós, uma oportunidade para reencontrarmos a nossa própria força interior e para reafirmarmos a crença de que, independentemente das adversidades, a fé pode transformar nossos destinos e nos conduzir por caminhos inimagináveis. Essa narrativa não é apenas um relato do passado, mas uma convocação para que, em nosso tempo, possamos cultivar a mesma coragem, aceitando que cada mudança, por mais desafiadora que seja, carrega consigo a semente de uma nova promessa. Imagine um mundo onde cada decisão tomada com fé se transforma em um ato revolucionário, capaz de alterar o rumo da história. Abraão, com sua determinação e sua entrega sem reservas, nos mostra que o impossível pode se tornar possível quando a confiança em Deus se torna nossa bússola. E quando voltamos o olhar para nossas próprias vidas, somos impelidos a deixar para trás medos e incertezas, abraçando a ideia de que cada jornada,
por mais incerta que seja, é na verdade uma oportunidade de renascimento e de realização profunda. Portanto, hoje, ao encontrar-se nesta encruzilhada entre o conhecido e o novo, permita-se reencontrar essa chama que aquece o coração e ilumina a alma. Relembre a coragem de Abraão e sinta que a fé, em sua forma mais pura, é capaz de transformar não apenas uma vida, mas todos aqueles que se deixam inspirar por seu exemplo sublime. Que as palavras sussurradas pelo vento do deserto ecoem em seu espírito, impulsionando-o a enfrentar seus próprios desafios e a seguir, sem hesitar, o caminho traçado pela luz divina. A narrativa da fé de Abraão é um marco eterno, onde o simples ato de confiar em Deus redefiniu as possibilidades da existência humana. Desde o chamado estrondoso, que o impulsionou a deixar sua terra natal, até os momentos de dúvida e superação no meio de desafiadoras provações, sua história é um convite para que cada um de nós reavalie os caminhos trilhados em busca de uma verdade maior. Ao enfrentar as adversidades com determinação, ele nos mostra que a fé verdadeira tem o poder de transformar até mesmo as situações mais adversas, conduzindo-nos a um destino repleto de bênçãos e realizações. Cada detalhe dessa jornada, os encontros inesperados, as superações diante da escassez, as intensas orações sob o brilho das estrelas e o clímax onde a fé se materializa num milagre, reforça o fato de que a confiança em Deus é o alicerce de uma vida plena e significativa. E, acima de tudo, o exemplo de Abraão nos ensina que o verdadeiro milagre não está apenas nos eventos extraordinários, mas na transformação interior que ocorre quando ousamos entregar nossas vidas aos desígnios divinos. Que a história contada aqui não seja apenas um relato passado, mas uma fonte eterna de inspiração para que você, que busca a verdade e a paz em meio aos desafios diários, possa encontrar em seu coração a força para perseverar. Permita-se acreditar que, assim como Abraão, a cada novo amanhecer há uma oportunidade para reescrever sua própria história, com fé, coragem e a convicção de que nenhuma jornada é em vão. Comente, compartilhe e deixe seu like para que essa mensagem inspire outras pessoas a buscarem o verdadeiro sentido da confiança e da dedicação. Que possamos, juntos, construir um caminho de luz e sabedoria, espalhando os ensinamentos daqueles que, como Abraão, ousaram trilhar a senda da fé inabalável. E se você puder ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdos inspiradores como este, adquira nosso e-book devocional, Orações que Tocam o Céu. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link para a compra e um cupom de 25% de desconto. Muito obrigado por acompanhar essa jornada épica. Que Deus abençoe cada passo do seu caminho e ilumine sua vida com a mesma certeza que brilhava nos olhos de Abraão. Até a próxima e continue confiando na luz divina que nos guia.